Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos aqui a mais uma análise envolvendo ao episódio de Lord of Mysteries. E aqui a gente vai realmente comentar sobre a primeira parte do episódio. Se der certo, na quinta-feira a gente comenta mais sobre o episódio. Na quinta ou na sexta-feira a gente comenta mais sobre o episódio, sobre a segunda parte. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa conexão aqui do clã envolvendo aí ao Deus do Sol, esse deus aí que acabou aparecendo durante o episódio 6. E assim, nós observamos ali ele ter um pouco mais de contato com todas essas criaturas e mistérios para trazer um pouco mais sobre essa ênfase no personagem e a maneira como ele encontrou de roubar um pouco nesse jogo entre Beyonders. Vamos falar mais sobre Lord of Mysteries depois da vinheta. Começamos aqui então o episódio, né, essa primeira parte do episódio. Nós observamos o Dan conversando ali com o Clan, explicando um pouco mais sobre esse amuleto, né, esse amuleto que tem a capacidade ali de meio que dar uma nerfada nos fantasmas, né, em criaturas que não são tangentes, né, se é que a gente pode chamar dessa forma. E assim a gente observa que esse emblema sagrado do sol tem essa capacidade, né? Tem essa capacidade de meio que nerfar esses fantasmas que vão meio que se manifestando ali no local. O combate então acontece entre eles. Nós observamos ali que o próprio Dan acaba dizendo, né? Depois de uma luta absurda ali que acontece entre esse cavaleiro sem cabeça, né? Essa armadura sem cabeça, a gente vê ele dizendo ali sobre essas explicações e a maneira como as pessoas podem ficar de vigia ali, porque eles querem saber se tem mais algum fantasma, né? Se existe mais algum fantasma naquele lugar, naquele cenário, para que eles possam realmente dar fim a tudo. E é nesse momento que o clã, ele acaba decidindo ficar, né? Ele acaba decidindo ficar ali com o emblema e desta forma ele começa a pegar o emblema na mão e ele fala, nossa, que sensação agradável, né? Que coisa agradável que é, né? É como se fosse realmente, a gente vai entendendo depois um pouquinho que se trata realmente quase como se fosse um calor do sol, né? Aquele calor logo de manhã, quando você tá acordando, quando o sol vem ali até você, você fala, nossa, que sensação agradável, né? Ou quando você tá sentado ali na manhã, na sacada da sua casa, ou no quintal da sua casa, e o sol bate ali de manhã, você sente ali uma sensação agradável. Então eu acho que é interessante essa temática, né? Quase como o clã estivesse sentindo o sol sobre o seu corpo, né? Na verdade ali é basicamente essa sensação que o emblema está querendo passar para ele. E se vocês querem mais vídeos de Lord of Mysteries aqui no canal, deixem seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aqui. É muito importante você continuar reagindo nos nossos vídeos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos aqui na plataforma. Dá essa moral pra gente, para continuar trazendo esses conteúdos cada vez mais para o Geek Brasil. E é claro que você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Aí com essas 3 características aqui neste vídeo, aí meu amigo, aí o YouTube começa a recomendar ainda mais, a obra é ainda mais conhecida e a gente vai falando cada vez mais deste anime fantástico no canal. O Clanton começa a dizer ali que essa coisa, né, parece ter uma enorme eficácia contra monstros de almas, né, basicamente é como ele tá se referindo ali a fantasmas. É claro que quando a gente começa a ver pela perspectiva do Dan e dos demais, eles enxergam aquilo como fantasmas, né, a base ali. Só que o que o Clanton está conseguindo ver, é interessante o Clanton chamar de monstros de almas, né? É uma característica realmente assim, uma estigma diferente, né? Porque por mais que ele tenha ali uma certa dificuldade no entendimento sobre fantasmas, ele tá vendo ali um monstro de almas, ou seja, um monstro que não é tangente, né? Ele é intangível ali dessa percepção de uma forma que você não consegue tocar de um jeito muito mais fácil. Nós então observamos aqui o clã dizendo, né, de que o emblema ele é muito melhor do que o seu feitiço de Requiem, né? Ele acaba até utilizando essa habilidade no combate
contra esse cavaleiro sem cabeça, né, que a gente vai observar depois que é o filho do professor do clã, né, em outras vidas, e assim ele consegue ver nessa percepção ali de que o emblema ele tem essa característica muito melhor do que os seus feitiços de Requiem. E é neste momento que o clã acaba tendo ali a ideia, né, algumas ideias sobre como tudo isso pode ser explicado e realmente informado sobre a concepção desse emblema. Ele diz que os arquivos só mostram que esse emblema sagrado vem de Intis, né? O Intis, a gente não sabe ainda do que é essa parada, né? Não sabe o que se trata, mas deve ser algum momento do tempo ali em que a gente consegue, ou até mesmo os personagens conseguem mensurar sobre a percepção do tempo, né? Sobre a passagem ali do tempo entre eles. Nós observamos o clã então comentando, né, de que é relacionado ao caminho do sol, mas sua origem é desconhecida, né? E aí a mente dele começa, ó, fervilhar, né? A mente dele começa a fervilhar, ele começa a encaixar as peças, começa a encaixar ali as peças desse quebra-cabeça e de repente ele chega à conclusão de que se ele for até ali a névoa cinzenta, se ele levar o emblema até a névoa cinzenta, ele poderia conseguir ali ver a origem do emblema, né? Ver ali a concepção do emblema e ao mesmo tempo simular toda a situação mediante aquilo que foi colocado para a concepção deste emblema. Ele faz então o encantamento para ver a origem do emblema sagrado do sol em mutação na forma que está na sua mão. E o mais interessante disso é que o clã, ele pega ali o emblema, né, o amuleto, ele olha ali, ele sente, ele consegue realmente ele consegue mensurar o amuleto e depois quando ele chega na névoa cinzenta, ele consegue recriar o amuleto com todas as suas características ali na palma da sua mão. E dessa forma ele consegue conjurar esse encantamento para ver a origem do amuleto e nós observamos que se trata realmente através ali de uma origem do sol flamejante eterno, né? Não sei se é um grupo ou se é ali mais um grupo, né? Porque realmente estamos fartos aqui de grupos, não fartos de cansado, mas fartos realmente de cheios, né? Estamos com vários grupos aqui na obra e provavelmente mais um aqui, agora este ligado diretamente ao sol. E aí nós observamos então, né, que a igreja do sol flamejante eterno acabou possuindo, né, tem o caminho ali do sol e a gente observa que foram eles que criaram este amuleto. A questão é que na concepção da criação do amuleto, quem acabou lhe originando acabou morrendo, né? Acabou meio que desaparecendo, parece que morreu, né? Pelo menos o que dá a entender aqui na cena é que o cara desapareceu, né? Não sei se foi por causa da energia do sol, coisa do tipo, talvez ele tenha olhado diretamente ali para Deus, né? Olhou ali para o Deus e dessa forma ele foi consumido, né? No caso aqui a gente vê toda a construção acontecendo com o clã, mas aqui como se trata de algo muito rápido, né? A consumação de um Deus para cima de você deve ser algo ali que vai consumir você rapidamente e provavelmente foi o que aconteceu aqui com o cara que criou este emblema. Nós então observamos o clã chegando até lá, né, para verificar realmente o que é esse líquido que está dentro ali da igreja, né, esse líquido flutuante. Ele fica encarando, pensando, tipo, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E ele vai, né? Ele toca ali no líquido, ele puxa uma parte do líquido, toca e ele faz a maior cagada da vida dele, né? Que é o quê? Ele dá de cara ali com uma figura divina, né? Esse sol aqui basicamente é um ser divino. E ele é completamente, na verdade quase consumido, né? Boa parte do seu corpo é completamente consumido e ele só não é ali consumido por total porque a névoa cinzenta lhe socorre, lhe protege. Mas eu acho que eu peguei uma coisa aqui. A névoa cinzenta, ela protegeu ele sem o clã pedir. E quando ela tá meio que salvando o clã, parece que ela fala alguma coisa em um idioma impronunciável. Eu não sei se é o chinês, né? Porque eu não manjo ali de chinês. Mas ela fala, se vocês ouvirem de novo, né? Se vocês colocarem o fone de ouvido...
e observar essa cena, parece que não é só digamos assim, não é só ali algo à toa, é algo ali preciso, é como se fosse um encantamento, uma prece, algo repetido várias vezes, né? Como se estivesse falando da interpretação que eu tenho sobre o texto, mas é algo que não é aleatório, é algo realmente que foi colocado ali. Então dá pra questionar se essa névoa cinzenta, ela é consciente? Será que ela é meio que consciente? Eu acho que é uma coisa interessante, porque se for consciente, se for uma consciência própria deste lugar, é uma coisa realmente a se pensar. Não sei se eu tô viajando aqui nos comentários, mas a base realmente é o que o Clan falou, né? A névoa cinzenta tomou a própria atitude ali pra salvar o Clan. Talvez os dois tenham uma conexão muito mais preciosa do que estamos conseguindo prever. O Clan então acaba sendo salvo, né? Pouco a pouco seu corpo começa a se regenerar novamente. E aí ele fala que a adivinhação apontou a direção de um sol. E depois ele entende que se trata ali sobre o sol flamejante eterno, né? Tipo, caramba, fala sério, não era o sol flamejante eterno, era? E aí depois ele entende que ele fez besteira, né? Que ele olhou diretamente para uma divindade, né? Tipo, ele acabou olhando diretamente para uma divindade e quase se ferrou nesse percurso, né? Ele quase se ferrou ali nesse percurso, né? À toa que ele coloca a mão ali na boca, porque ele havia entendido isso. E de repente, então começa as trapaças do nosso menino Clan, porque quando o seu corpo todo é regenerado, nós observamos ele recebendo várias informações, e até mesmo ele fala depois sobre essa visão, né? De que ele acabou talvez ganhando o prêmio por conseguir sobreviver ali ao encarar um deus. E aí ele fala, né, sobre esse anjo do branco puro. Aí ele comenta ali mais sobre o método para criar o amuleto do sol flamejante. Ou seja, ele aprendeu ali a criar o amuleto do sol flamejante, né? Esse amuleto que eles estão carregando, né, que foi criado ali para eles lutarem contra essa criatura, né, o caminho do sol, né, ele também aprendeu a relação ali do caminho do sol, que é um dos caminhos ali para Lord of Mysteries. Ele também aprendeu aqui o que é o sem sombra, né, que provavelmente vai explicar mais pra frente, mas não tem aqui nenhum tipo de explicação. Ele também aprende sobre o sacerdote da luz. Ele entende agora para não olhar diretamente para uma divindade, né, que agora ele aprendeu para não olhar diretamente para uma divindade. E ele questiona ali sobre tudo isso ser um prêmio por sobreviver ao chefe por um minuto, né? Por conseguir sobreviver ao chefe por um minuto, mediante que é impossível de lhe derrotar. Então, se você sobreviver ao encontro, já tem toda uma visão ali maravilhosa. E aí ele recebe uma sequência 4, né? Ele acaba recebendo ali uma sequência 4 do Caminho do Sol, pelo menos foi o que a galera me explicou nos comentários do react passado. E aí agora ele tem uma baita barganha com a galera do Sol, né? Porque ele tem uma informação extremamente preciosa para fazer com que quem segue ali o Caminho do Sol consiga ter uma sequência extremamente avançada. E aí o Clan, ele chega à conclusão de que o líquido que estava flutuando lá, né, naquilo que ele estava enxergando, é o sangue de um deus, né? É o sangue ali de um deus. O líquido dourado foi uma fração ali do sangue, foi o suficiente para criar esse emblema que é extremamente poderoso contra fantasma, né? O próprio Clan chama, né, de monstros ali que são intangíveis. A gente observa ele então falando ali, o 30782 pode ser muito mais poderoso que imaginavam, né? Ele já chega ali na ideia de que já podem ser muito mais poderosos do que imaginavam, mas logo ele já pensa, né, nossa, que sono. Mas o que é o anjo do branco puro, né? E ali ele já questiona e nós finalizamos o arco de forma muito bem precisa e muito bem interessante. Gostei dessa parte, confesso pra vocês que gostei mais dessa parte, dessa primeira parte, do que da segunda parte do episódio. É claro que sem a primeira parte, a segunda parte não pode funcionar. E tem toda essa temática, e também a primeira parte ela ganha mais camadas com a segunda parte, mas eu achei a segunda parte muito mais confusa, e vou ser bem sincero com vocês, eu gosto muito disso, eu gosto mais disso em Lord of Mysteries, né, dessas investigações, desses entendimentos, dessa maneira como o Clan ele vai entendendo, os preparos ali das misturas, das poções, é a parte que eu mais gostei em Lord of Mysteries. Então quando começa a viajar muito
sinto como foi a segunda parte, eu já fico tipo, nossa, cara, muita informação, muita bagunça, muita coisa e tal. Mas olha, essa parte do episódio pra mim foi redondinha, gostei pra caramba. Não entendi na primeira vez que eu assisti, claro, eu fiquei meio confuso. Agora eu reassisti e também com os comentários de vocês no React me ajudou pra caramba a entender mais sobre essa percepção. Dá pra você procurar ali a origem de alguns amuletos, verificar se você consegue encontrar uma divindade e se sobreviver, você acaba recebendo ali um baita de benefício, né? Você consegue receber vários prêmios e na base ali da trapaça pra ficar cada vez mais forte, né? Por isso que Clan provavelmente vai começar a roubar pra caramba a partir de agora pra começar a escalar ainda mais as suas sequências.